Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2 também. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amém? Diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus tremendo e poderoso, Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor Jesus, à Tua presença mais uma vez. Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai, agora através da Tua palavra, Senhor. Fala os nossos corações, Deus. Fala aquilo, Senhor Jesus, não que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Senhor. Aleluia, Deus, mas que seja tudo dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, fala, Senhor Jesus, com a Tua igreja, que toda atrapalhação, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus, que estejamos com os nossos ouvidos, Deus, atentos para ouvir a Tua voz, falando em nossos corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Quando eu estava ali pedindo a Deus uma palavra, né, pedindo para que o Senhor falasse ao meu coração, ao coração da igreja, e o Senhor me levou a esta palavra aqui. Só que o Senhor me levou a duas palavras. Uma foi essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, mas o Senhor estava falando fortemente ao meu coração ao ler essa palavra sobre a presença dEle em nossas vidas. Sobre a presença de Deus sobre a igreja, sobre cada vida, sobre cada um de nós. E ali quando eu comecei a ler essa palavra, e o Senhor falando aqui através do apóstolo Pedro, para nós desejarmos afetuosamente, ardentemente, com todo o fervor, de todo o nosso coração, que como um recém-nascido, a presença de Deus, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu lendo essa palavra, o Senhor me direcionou para ler no capítulo 33 de Êxodo. Eu gostaria que os irmãos abrissem juntamente comigo, o capítulo 33, livro de Êxodo. Que foi a palavra que o Senhor me direcionou para falar a respeito da presença dEle. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, no capítulo 33 de Êxodo, logo nos primeiros versículos, nós já conhecemos a história do povo do Egito. Quando nós olhamos para o povo do Egito, nós conseguimos ver um povo sofrido, um povo que era oprimido, um povo que estava ali, que andava triste, que andava cabisbaixo. Eles estavam ali sendo escravizados por Faraó. Mas, lendo a palavra de Deus, meus amados irmãos, a gente consegue enxergar que este povo ele não estava sendo só escravizado por um homem. Ele não era um povo que estava sendo só escravizado por Faraó. Ele também tinha ali, meus amados irmãos, a parte que era escravizados pelo diabo, pelo nosso adversário, pelo inimigo. E você pode me perguntar, Daniele, como que você consegue ver que esse povo também era escravizado pelo diabo? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, e nós conhecemos bem a história, que foi levantado ali no meio daquele povo um homem chamado Moisés. Moisés, nós sabemos que um homem direcionado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que nasceu ali, foi criado ali no Egito, agora fazia parte da família, pode-se dizer, de Faraó, mas um homem que a palavra de Deus nos diz que o Senhor tirou ele ali daquele meio, para levantá-lo, para salvar aquele povo que era escravizado. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés é levantado, Moisés fala com Faraó, nós sabemos tudo o que aconteceu,
o processo que o povo do Egito passou. Então agora aquele povo, ele é liberto das garras de Faraó. O povo agora, ele é liberto das garras de um homem que escravizava eles. Mas o povo, a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos mostrar que eles ainda continuavam sendo escravizados, mas pelo diabo. Mas por que, Daniel, escravizados pelo diabo? Porque uma vez que agora aquele povo tinha presenciado toda a glória de Deus, uma vez que aquele povo tinha presenciado a presença de Deus ali com eles, o povo ainda continuava a murmurar, eles continuavam a reclamar, tinha em seus lábios constantemente a murmuração, constantemente tinha em seu coração a reclamação. O povo ainda estava enraizado com aquilo que estava em seus lábios, que era somente reclamar, reclamar e murmurar. Então, quando a gente consegue ver, meus amados irmãos, na palavra de Deus, que mesmo eles sendo libertos de Faraó, eles continuavam reclamando, então eles continuavam sendo escravizados. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós olhamos para o povo de hoje, para as pessoas de hoje, para o mundo de hoje. Muitas das vezes nós olhamos as pessoas e pensamos, elas estão libertas. Não tem um homem escravizando ela fisicamente. Ela não está ali de trás, atrás de uma grade, mas ela está sendo escravizada pelo diabo. Porque ela vê a glória de Deus, ela vê a presença de Deus e ela não consegue dar glória a Deus. Ela não consegue agradecer a Deus porque ela está sendo escravizada. Mas o que o apóstolo Pedro está falando aqui, meus amados irmãos, nós começamos a ler a partir do versículo 2, mas ele diz lá no versículo 1, para nós nos apartarmos destas coisas. Nos apartarmos dessas coisas que não provêm de Deus. E o povo, meus amados irmãos, do Egito, não fizeram questão de se apartar dessas coisas. No capítulo 33, logo nos primeiros versículos, a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés está ali falando com Deus. Deus já tinha se irado por diversas vezes com aquele povo, por diversas ocasiões, por causa do pecado da idolatria, por causa do pecado da desobediência, por causa das murmurações, por causa das reclamações. E o Senhor está ali falando com Moisés, e a palavra de Deus vai nos dizer que diz para Moisés, olha Moisés, tu vais, eu vou enviar um anjo para ir com você, mas eu não vou junto, eu não vou no meio de vocês, eu não vou junto com vocês, enviarei o anjos, livrarei do inimigo, tu entrarás na terra que mana leite e mel, mas eu não vou junto, porque se eu for, Moisés, a palavra de Deus nos diz desta forma, é capaz de eu consumir este povo no meio do caminho. Tamanha, meus amados irmãos, era a ira de Deus para com aquele povo, por causa do pecado da idolatria, por causa do pecado da reclamação, da murmuração, que o Senhor disse agora para Moisés, olha Moisés, tu vais, irei enviar um anjo, ele irá com vocês, vocês irão indo com este anjo, ele irá derrotar os inimigos, vocês irão chegar na terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, tamanha é a minha ira que eu posso acabar consumindo este povo no caminho. Meus amados irmãos, quando eu comecei a ler essa palavra, e a gente vê, e a gente ouve, e a gente lê, e muitas das vezes o Senhor vai nos dando um outro entendimento, a gente fala, meu Deus do céu, o Senhor devia estar muito irado com aquele povo. Não foi uma palavra, meus amados irmãos, fácil de ouvir. Moisés ali na presença de Deus, vendo a glória de Deus, presenciando junto com aquele povo, escutou aquilo. Mas por que Moisés escutou aquilo? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés era um homem que paciente, um homem que orava, um homem que buscava, um homem que tinha o seu coração dedicado ao Senhor. Este homem, ele era diferente, ele não murmurava, ele não reclamava, ele só obedecia. Ele não falava nada que desagradava a Deus, ele só obedecia. Ele era um homem, meus amados irmãos, no meio daquele povo que intercedia pelo povo. O Senhor levantou Moisés naquele povo, não somente, no meio deles, não somente para guiá-los, mas também para ser o intercessor. Nós vimos na palavra de Deus que todo o tempo o Senhor está ali conversando com Moisés, e Moisés intercedendo pelo povo.
E eu, olhando para a palavra de Deus, pedi: Senhor, me coloca como intercessora no meio da tua igreja. Senhor, eu quero ser usada como intercessora, porque a igreja ela é levantada para interceder. A igreja ela é levantada para interceder pelo próximo, para interceder pelo povo, para interceder pelo que está caído, para interceder por aqueles que estão murmurando, para interceder por aqueles que estão blasfemando. Chegar até eles e falar: olha, não é tempo mais de murmuração. Tu não vistes ainda a glória de Deus? A palavra de Deus nos diz que a presença de Deus ia com eles dia e noite. Deus nos levanta, meus amados irmãos, esta noite. Deus levanta a minha vida, levanta a tua vida, se você não tiver ainda como um intercessor. Você é ser levantado por Deus como alguém que intercede pela igreja, intercede pelo povo. Alguém que olha para a igreja e fala assim: desperta, desperta, porque a presença de Deus ela é real. Ela está conosco durante o dia e ela está conosco durante a noite. Moisés intercedeu por aquele povo mais uma vez. A palavra de Deus, meus amados irmãos, vai nos dizer no versículo 4 do capítulo 33, eu quero ler juntamente com os irmãos. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os atavios, os enfeites. Enquanto Moisés estava lá falando com Deus, pelo povo, sobre o povo, pedindo a misericórdia de Deus, o povo estava lá embaixo, estava fazendo o quê? Estava pecando. O povo estava fazendo aquilo que desagradava a Deus. O povo estava mais uma vez idolatrando, buscando as heresias, buscando aquilo que desagradava ao Senhor. E nós sabemos que o pecado da idolatria, meus amados irmãos, desagrada muito a Deus. Deus fica muito irado. E aí o Senhor tem essa conversa com Moisés. O Senhor fala para Moisés: agora desce e fala para este povo. Pode falar para eles que eu não vou com eles. Pode falar para eles que eu estou irado sim. Pode falar para eles que é bem capaz que se eu for no caminho eu consuma todos. Pode passar para eles tudo aquilo que eu te falei. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor agora, meus amados irmãos, sai ali da presença. Moisés sai da presença do Senhor e ele desce. Quando ele chega até o povo, ele vê tudo aquilo que o povo está fazendo. O povo está ali, meus amados irmãos, idolatrando. Moisés chega, chama o povo e fala para o povo exatamente aquilo que Deus mandara. E o povo se entristeceu. Sabe por que eles se entristeceram, meus amados irmãos? Porque a preocupação do povo era outra. O povo, meus amados irmãos, tinha consciência de que se Deus não estivesse com eles, não haveria milagres, não haveria, meus amados irmãos, mar sendo aberto, não haveria carros e cavaleiros sendo engolidos pelo mar, não haveria uma libertação, uma transformação em suas vidas. Então o seu coração se entristeceu porque o povo estava acostumado com milagres, o povo estava acostumado com vitória, o povo estava acostumado com mudança, o povo estava acostumado com coisas maravilhosas, prodígios acontecendo, o povo estava acostumado com o sobrenatural, mas o povo não estava preocupado, era com a presença de Deus em sua vida, porque quando eles blasfemavam, quando eles idolatravam, eles estavam, meus amados irmãos, pecando contra Deus, sem se preocupar com a presença de Deus em sua vida. E o Senhor chamou muito a minha atenção esta noite. O Senhor chamou muito a minha atenção. Ele já vem chamando há muito tempo a minha atenção, falando: filha, tu tens que se preocupar com a minha presença na tua vida. Tu tens que se preocupar com a minha presença na tua vida. O Senhor vem tocando grandemente no meu coração esta palavra. Não é a primeira vez que eu leio só esse mês, porque o Senhor está chamando a minha atenção, a sua atenção, a nossa atenção. O que é que nós estamos nos preocupando? O que é que nós estamos nos preocupando? Com o que é que nós estamos acostumados? Estamos acostumados com o sobrenatural. Nós estamos sim acostumados com o milagre acontecendo. Nós estamos acostumados e queremos ver o Senhor nos guiando. Mas muitas das vezes, meus amados irmãos, não estamos acostumados com a presença de Deus em nossa vida. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés estava preocupado com isso. Moisés, ele estava preocupado com isso, porque a palavra de Deus vai nos dizer, logo no versículo 12, o título diz: Moisés roga a Deus a sua presença.
Moisés era um homem calmo, pacífico, paciente, obediente, servo de Deus, acostumado com milagre, acostumado com vitórias, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era muito mais do que todos os milagres que ele tinha feito. O Deus que ele servia era muito mais do que abrir o mar vermelho. O Deus que ele servia era muito, 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 muito mais. E o que Moisés queria, meus amados irmãos, era a presença de Deus em sua vida. Moisés então ali vai novamente à presença do Senhor, e Moisés implora mais uma vez pela presença do Senhor guiando. O Senhor, meus amados irmãos, sabia quem era Moisés. O Senhor testifica sobre Moisés. Deus fala com Moisés. Nós sabemos a intimidade que Moisés tinha para com Deus. Aleluia, meus amados irmãos, no versículo 14. Eu quero ler juntamente com os irmãos a partir do versículo 13. Vou ler juntamente com os irmãos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, agora que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos, e atenta para que esta nação é o teu povo. Moisés estava dizendo para Deus: esta nação é o teu povo. Achei graça aos teus olhos. Agora eu te peço mais uma vez, disse, pois, no versículo 14, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Palavras de Deus para Moisés. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. No versículo 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha tanta vontade, mas tanta vontade, que a presença de Deus continuasse ali, juntamente com ele e com aquele povo, meus amados irmãos. Oh, aleluia, nós cantamos aqui esta noite, eu não sei o que viu em mim, tanta paciência, tanta misericórdia, me amaste tanto assim. Meus amados irmãos, é Deus para com as nossas vidas. O que Ele viu em nós, o que o Senhor viu naquele povo, o que o Senhor vê na minha e na tua vida. Oh, meus amados irmãos, nós não somos nada sem o Senhor, nós somos tão pecadores, nós somos tão miseráveis, aleluia, nós não somos nada se não for a presença de Deus. O que o Senhor viu em mim para me amar tanto assim. Moisés estava dizendo assim, olha, Senhor, este povo é teu, este povo é o teu povo, este povo foi aquele que tu escolheste para tirar da escravidão do diabo, este povo foi aquele que tu escolheste para fazer uma nação diferente, este povo foi aquele que tu escolheste para mostrar a tua glória através deste povo tão pecador, tão miserável, tão blasfemador, mas é através deste povo que todos irão conhecer a tua glória. Eu te peço, Senhor, não nos deixe sem a tua presença, porque sem a tua presença nós não iremos conseguir nem sair do lugar. Não nos faça sair daqui se não for a tua presença. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós queremos sim a outro lugar, nós queremos sim sair, nós queremos sair para provar para o mundo que nós conseguimos, nós queremos sair para mostrar para as pessoas que nós demos um outro passo, mas não estamos nos preocupando se sairmos é com a presença do Senhor. Mas se sairmos, a presença do Senhor vai nos acompanhar. Se sairmos, a presença do Senhor vai continuar em nossas vidas, porque Moisés tinha essa certeza: se não for com a tua presença, Senhor, não nos faça sair deste lugar, não nos faça arredar o pé daqui. Aleluia, não nos faça, Senhor, sair deste lugar se não for a tua presença. Moisés estava implorando, meus amados irmãos, a presença de Deus. Nós sabemos que Moisés pediu para ver a face do Senhor. Nós sabemos que Moisés, ele queria muito mais. Moisés, ele queria muito mais, muito mais. Sabe aquilo que nós louvamos esta noite, que fala, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir? Moisés estava dizendo isso: Senhor, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Eu quero a tua presença, porque a tua presença, ela é real. Irmãos, a presença de Deus não é um sentimento. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, nós
nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele nos transforma, o Senhor nos leva a outra dimensão. Parece que nós estamos flutuando. Isso não é uma emoção, isso não é uma obra do acaso, isso a física, a química, nenhum cientista consegue explicar, porque a presença de Deus em nossas vidas, é a presença de Deus em nossas vidas, e ela é real, ela é real. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, lá mesmo em 1 Pedro, voltar um pouquinho, porque a gente lendo a palavra ao Senhor, eu pedindo direção a Deus, discernimento, falei, Senhor, uma palavra puxa a outra. Por que uma palavra puxa a outra? Porque o Senhor me levou, meus amados irmãos, a ler no capítulo 2, no primeiro versículo que nós não lemos, que diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, todo fingimento e inveja e todas as murmurações. É preciso deixar tudo isso. Tudo aquilo que o povo estava em sua boca, é preciso deixar. Tudo isso, meus amados irmãos, que o Senhor estava falando lá com Moisés, o Senhor está falando aqui novamente conosco em 1 Pedro. É preciso deixar tudo isso. Toda inveja, toda murmuração, todo infringimento, todo engano, e desejar o quê? O que Moisés desejou, a presença de Deus. Desejar de que forma? Desejar afetuosamente, como um menino recém-nascido deseja o seu leite racional. E é engraçado que nós estávamos hoje em casa, eu estava dando comida para o Pedro, e aí eu falei para o Alan assim, nossa Alan, eu acho tão bonitinho o Pedro mastigando, porque ele mastiga igual a gente grande, assim, assim. A gente tenta imitar para ele fazer igual, mas ele mesmo já vai mastigando. Tipo, eu sei mastigar. E aí eu conversei com o Alan falou assim, Daniela, é do instinto, né? Ele já sai assim, Deus faz as coisas tão perfeitas que ele já sabe mastigar. E eu falei, é verdade, porque quando ele sai da barriga, a primeira coisa que ele procura é mamar. Ele procura o leite materno. Ninguém ensina ele a mamar, ele já aprende a sugar ali. E ele já faz a sua primeira refeição. E ele vem com todo o fervor. Ele vem com vontade. Ele vem, meus amados irmãos, com uma palavra de Deus aqui está dizendo que nós devemos ser na presença dele. Tem que ser com vontade. Tem que ser com fervor. Tem que ser de todo o coração, desejar o leite puro, a palavra pura, a palavra, meus amados irmãos, sem enfeite, a palavra, meus amados irmãos de Deus, pura e real aos nossos corações, a palavra que nos edifica, a palavra que nos exorta, a palavra que nos confronta, mas a palavra que nos muda, a palavra que nos transforma, a palavra, meus amados irmãos, que abate o nosso ego, mas é a palavra que nos edifica, porque a palavra de Deus no versículo 3 diz assim, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aquele povo não tinha provado ainda a presença de Deus? Tinha. Aquele povo não tinha sentido ainda a presença de Deus? Tinha. Aquele povo tinha visto a glória de Deus? Tinha. E nós? E nós? Foi só aquele povo? Nós também vimos. O Alan falou hoje na ministração, se não foram as misericórdias do Senhor que são renovadas todos os dias, nem levantamos a nossa cama. Isso não é ver a glória de Deus? Isso não é sentir a presença de Deus? Quando nós pedimos ao Senhor algo e Ele com a sua infinita misericórdia nos atende, isso não é presenciar a glória de Deus? Quando nós saímos e nós voltamos e o Senhor nos dá um livramento, isso não é sentir a presença de Deus? Presenciar o Senhor guardando as nossas vidas? É, meus amados irmãos. É a presença de Deus. É a presença de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor falou grandemente no meu coração sobre essa palavra. O Senhor tocou muito no meu coração, me mostrando como que é sentir a presença dEle. E o que é preciso arder em meu coração. O que é preciso que esteja ardendo em meu coração. Não só ver o milagre, não só ver a transformação, a bênção em minhas mãos. Não só ver aquilo que os meus olhos carnais querem ver, mas olhar os olhos espirituais. Abrir os olhos espirituais, porque quando nós estamos com os nossos olhos carnais abertos, nós não conseguimos enxergar. Quando nós estamos, meus amados irmãos, em pecado, nós não conseguimos enxergar. Mas Daniele, como assim pecado? Todos nós pecamos e somos pecadores. Mas quando nós vamos lá e fazemos de novo.
Aquele povo ia lá e fazia de novo. Aquele povo ia lá e fazia de novo. E Deus ia lá, falava com aquele povo, perdoava aquele povo ia e fazia de novo. Meus amados irmãos, eu não quero ouvir da parte de Deus o Senhor falando que pode nos consumir no meio do caminho. Mas eu quero ouvir da parte de Deus o Senhor falando: arrependei-vos, que eu irei com vocês todo o caminho. O Senhor nos disse esta noite essa palavra, mas que possamos ouvir da parte de Deus aquilo que Moisés ouviu também. Que mais uma vez o Senhor iria com aquele povo. Que mais uma vez o Senhor guiaria aquele povo. Mas porque Moisés implorou pela presença dele. Que sejamos Moisés. Que sejamos o Moisés, que venhamos implorar pela presença do Senhor, não só por nossas vidas, mas pela vida dos nossos familiares, pela vida das pessoas que nós conhecemos, e que nós falamos e falamos e falamos, e mesmo assim continuam pecando, mas que tenhamos, meus amados irmãos, a paciência de Moisés, porque a paciência de Moisés é dada por Deus, é concedida pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, e o Senhor falou grandemente ao meu coração, porque, né, como a gente está sempre cercado de família, primos e tudo, e já várias vezes eu senti no meu coração de fazer um culto e chamar as minhas primas, né? Participar, fazer um louvor, uma coisa assim. E aí depois, de uma hora para outra, meu coração trava. Não vou fazer não. Todo mundo é conhecedor da palavra, todo mundo não sei o quê. Mas não, muitas das vezes o Senhor quer nos levantar como Moisés, aquele: Senhor, tenha misericórdia mais uma vez deste povo. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não nos deixe sair daqui sem a Tua presença. E interceder. Amém? Que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor continue falando ao coração de cada um dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.